Nós estamos numa nova série de mensagens chamada Vida de Novo. Estamos estudando as ressurreições que o Senhor Jesus operou e que são narradas no Novo Testamento. Domingo passado à noite, quem estava aqui, nós estudamos Marcos capítulo 5 e a ressurreição da filha de Jairo. E seguimos para o segundo episódio narrado, que está em Lucas capítulo 7, de 11 a 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7. Achamos? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Senhor, aqui estamos nós, carecendo de uma palavra da tua parte. Esse texto é tão conhecido, mas sabemos que tu tens coisas novas para nós. E sabemos que o Senhor pode liberar sobre as nossas vidas uma palavra que modifique a nossa história. Clamo pela ação do Espírito Santo, para que toda a atenção seja tomada exclusivamente ao Senhor. Que desapareça o pregador, mas que apareça a pregação. E que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Ao contrário do que muitas pessoas da nossa tradição cristã dizem, a morte não é uma coisa legal. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, tem para mim uma das melhores definições sobre a morte na Bíblia. 1 Coríntios 15, 26 diz assim: a morte é a última inimiga a ser vencida. A Bíblia então nos apresenta a morte como uma inimiga. É claro que na tradição da nossa fé, você que é do segmento cristão há bastante tempo, como eu sou e tantos aqui, nós vamos aprendendo a consolar as pessoas com as outras verdades igualmente reais, igualmente relevantes acerca da nossa compreensão de vida. Por exemplo, nós cremos na vida eterna. E isso traz para nós um certo alívio no que diz respeito à morte, daqueles que partem dessa vida tendo um compromisso com Jesus, tendo reconhecido o Evangelho. Então, sim, a certeza da vida eterna é um instrumento de consolo. O Espírito Santo, Deus habitando em nós, o Paráclitos, o Consolador, é o mais poderoso instrumento de consolo. Mas nós não podemos negar a realidade de que morrer não é legal. A morte é uma inimiga. Se você já enfrentou um luto de uma pessoa amada, você sabe exatamente do que eu estou falando. Essa mulher do texto, ela enfrenta duas mortes, como todas, absolutamente desagradáveis. O primeiro que ela sepulta na sua trajetória é o seu marido. A Bíblia a apresenta como uma viúva. Ela mora numa pequena cidade chamada Naim, que fica a 10 quilômetros sudoeste de Nazaré. Uma cidade pequena. E você sabe que numa cidade pequena, as coisas viram notícia
de forma muito célere, de forma muito rápida. Acresça-se o sepultamento do seu marido, na cultura daquele tempo, a transferência da responsabilidade financeira pelo empenho das contas da casa, eram transferidas, à luz da cultura daquele tempo, para o filho homem. E essa mulher tinha apenas um filho. Diz o texto que era um filho único. A Bíblia não diz o seu nome. E agora ela, com o coração pesaroso pelo luto de seu esposo, não sabemos o tempo de sua partida, ela precisa fazer o sepultamento mais doloroso da sua história. Ela precisa sepultar o seu filho único. Mas você precisa entender juntamente comigo que o sepultamento desse menino não é apenas o sepultamento de um ser humano que foi gerado no ventre dessa mulher. Ela está sepultando a sua fonte de renda. Ela está sepultando a dignidade econômica de sua família à luz do contexto do texto. Mas havia no imaginário popular, no inconsciente coletivo naquela época, uma clara convicção de que as coisas ruins que aconteciam na vida das pessoas era fruto de pecado. Então, se você quebra um baço, se você passa por um acidente, se uma doença atinge o seu corpo, se um parente seu morre, é porque você está com algum pecado e Deus está cobrando a conta. Numa cidade pequena, então, essa mulher passa a ser conhecida, evidentemente, como uma mulher amaldiçoada. Alguma coisa ela fez. Porque num período, ela sepulta o seu marido e agora ela sepulta o seu único filho. O que resta para ela? Resta para ela solidão. Restam para ela as lágrimas. Resta para ela ter que andar na sua pequena, na sua diminuta cidade, tendo que encarar os olhares das pessoas, olhando para ela e dizendo: coitada, coitada, coitada. Eu não sei você. Salvo uma meia dúzia de pessoas que gostam de viver da comiseração, é terrível ser visto como um coitado. Não sei se você se agrada disso. De passar por algum ambiente e ser visto como um coitado. É isso que ela é vista, é assim que ela é vista. Esse é o sobrenome dessa mulher. Numa cidade pequena, sepultando o marido, sepultando o filho, sepultando as suas economias. Agora ela está sozinha, carreira solo na vida. Não tem ninguém por ela. Uma amaldiçoada. Alguém que fez alguma coisa terrível, sob o ponto de vista do inconsciente coletivo, e que só pode ter tragédia na vida. Uma vida marcada pela tristeza, e parece que a última inimiga, que é a morte, venceu essa mulher. Essa mulher é uma derrotada. Se a morte é uma inimiga, na casa dessa mulher, a inimiga morte está vencendo a partida. Ela está perdendo vergonhosamente. Essa é a verdade. Mas, de uma forma ou de outra, o Deus que promove vida de novo chega no cenário dessa mulher. E o Deus que promove vida de novo, que chega na vida, na casa, na história e nas circunstâncias dessa mulher, é o mesmo Deus que faz vida de novo e pode fazer vida de novo na minha casa e na sua casa. E a grande notícia é que esse Deus tem um nome e esse Deus tem um endereço. O Deus que gera vida de novo, o Deus que derrota a inimiga chamada morte, ele tem nome e ele tem endereço. O nome dele é Jesus e o endereço dele pode ser o seu coração nessa noite. Bem, vejamos o que esse texto nos ensina sobre Jesus, o Deus que dá vida de novo. Em primeiro lugar, Jesus sempre chega no momento certo. Repare comigo o verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. A pergunta que nós precisamos responder é: de onde Jesus está vindo?
E a resposta é: Jesus está vindo de Cafarnaum. O episódio imediatamente anterior a esse é a cura de um servo de um centurião, lá em Cafarnaum. Cafarnaum dista 50 quilômetros de Naim. 50 quilômetros com os meios de locomoção daquele tempo, a saber, nada. Animal e joelho eram os meios de locomoção. Perna e um animal, uma carroça. Era longe. Hoje 50 quilômetros não assusta ninguém. Você entra no ônibus, 50 quilômetros ele faz rapidinho, você entra no seu carro, faz rapidinho. O pessoal aí da bike, que fica nessas corridas longas aí daqui até o norte do país, pedalando, indo e voltando, nada assusta vocês. 50 quilômetros naquele tempo era uma grande distância. Jesus está vindo de Cafarnaum. E diz o versículo 12, que aquele cortejo fúnebre que seguia aquela mulher, estava indo para a porta da cidade. Sua Bíblia está aberta? Eu queria que você grifasse essa expressão. Versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade. Da porta da cidade. Por uma razão, os judeus, muito especialmente naquele tempo, hoje aquela região é uma região cosmopolita, como grandes centros urbanos, mas muito especialmente naquele tempo, os judeus não enterravam os seus mortos dentro das portas da cidade. Eles enterravam os seus mortos fora das portas da cidade. Então é por isso que o texto diz que o cortejo fúnebre que seguia o séquito daquela mulher com seu filho único se encaminhava para fora das portas da cidade. Jesus não estava indo para Naim, ninguém vai para Naim. De modo que os dois grupos se encontram, porque essa mulher não está dentro da cidade. Você está comigo? Essa mulher está caminhando para fora das portas da cidade. E quando ela chega fora das portas da cidade, o grupo que está seguindo, que é o grupo do cortejo fúnebre, encontra um outro grupo, que é o grupo do Senhor Jesus, que está vindo de Cafarnaum. E os dois grupos se encontram e acontece o milagre da ressurreição. Bem, mas tem um detalhe que nós precisamos perceber aqui todos juntos. Um raciocínio muito simples. Se na caminhada de Jesus com os seus discípulos e a multidão que o seguia de Cafarnaum, algum discípulo tivesse passado mal e a caminhada de Jesus precisasse ter sido interrompida por 5 minutos, eu pergunto a vocês, os dois grupos iriam se encontrar, sim ou não? Absolutamente não. Se nessa caminhada de Jesus, ele tivesse parado, porque um discípulo desmaiou, porque alguém apareceu no meio do caminho dele precisando de um favor, e tivesse parado 10 minutinhos para atender uma demanda, as duas caravanas teriam se encontrado? Não. Mas sabe por que as duas caravanas se encontram? Porque o Deus que traz vida de novo sempre chega no momento certo. Deixa eu dizer uma coisa para você anotar nas tábuas de carne do seu coração. Não existe atraso na agenda de Deus, não existe obstáculo na agenda de Deus. Quando o obstinado amor de Deus coloca um alvo em você, não há obstáculo, não há pedra no meio do caminho, não há contratempo na agenda do eterno. Na agenda de Jesus não há espaço para imprevisto. Na agenda de Jesus não há espaço para contratempo. Na agenda de Jesus não há espaço para obstáculo. Quando Jesus diz, eu vou chegar ali, ele vai chegar ali. E ele chega na vida daquela mulher. E nada interrompe o fluxo de Jesus. Anote isso, acerca do Deus que gera a vida de novo. Jesus sempre chega no momento certo. O Deus dos deuses não se atrasa. É claro que a nós, seres humanos falíveis, extrato da queda, que temos as nossas dores, as nossas angústias, você e eu que
gostaríamos de fazer coisas que não temos condições de fazer, cuja maldade humana, vez ou outra, alcança a nossa vida, que temos que lidar com dilemas desse mundo tenebroso e com dilemas que estão aqui dentro de nós, eu e você, que temos que lidar com impulsos, com compulsões, com pensamentos negativos, eu e você, que somos uma bomba relógio fora da presença de Deus. É claro que às vezes nós achamos que Jesus está demorando. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus sempre chega no momento certo. E no dia que na soberania dele, ele disser, é hoje que eu vou trazer a resolução da sua demanda. Ah, meu irmão querido, pode se levantar o inferno, pode se levantar os demônios, pode se levantar as oposições, pode se levantar todas as hostes espirituais das trevas. Nada interrompe a caminhada de Jesus. Sabe por que esses dois grupos se encontram? Porque Jesus sempre chega no momento certo. Aleluia. Agora eu descobri uma coisa. Que esses dois grupos, permitam-me dizer isso, esses dois grupos nos habitam. A ilustração, é lógico. Porque o grupo que seguia Jesus estava feliz. Jesus acabara de curar o servo de um centurião romano à distância. Jesus mostrou que o seu poder não está limitado à proximidade, que ele não precisa impor as mãos sobre alguém para curar. Ele cura à distância. É uma oração sua nesse local que o favor de Deus chega lá na UTI. É uma oração sua nesse local que o favor de Deus chega lá na casa do seu filho, da sua nora, do seu neto. Então Jesus acabara em Cafarnaum de demonstrar o ápice do seu poder, sob o ponto de vista de cura física. Ele cura o servo do centurião romano à distância. Então a multidão que está seguindo Jesus está alegre, festiva, animada, sorrindo. E a multidão que está seguindo aquela mulher? Está triste. Está chorosa. Está empavorosa. A tragédia que é a vida dessa mulher. A falta de lenitiva, a falta de esperança. Essa mulher é marcada pela tragédia. O sobrenome dessa mulher é coitada. Triste. E essas duas multidões se encontram. A multidão alegre e a multidão triste. E não é que isso acontece todo dia dentro de nós? Todos os dias, tristeza e alegria me habitam. Todos os dias. Me vem à mente uma série de questões da minha vida que querem trazer o tom de tristeza para a minha existência. Aí daí a pouco eu me lembro da série de coisas que podem me trazer alegria. Tristeza e alegria nos habitam. Aí tem momentos da sua vida que parece que a tristeza está ganhando a caminhada. Se entre alguns ciclos depressivos, muitos dos quais é absolutamente necessário que você se medique, que você procure um profissional. A fé e a espiritualidade ajudam muito. Tem casos que são patológicos. Você precisa de um profissional. Isso não é pecado nenhum. Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz que em Cristo habitam todos os mistérios da ciência e do conhecimento. Então em Cristo não habita apenas a igreja, o louvor, a música, o pastor e a Bíblia. Em Cristo habita a medicina, a farmacologia, a psiquiatria, a psicologia, a terapia. Tudo, toda boa dádiva, diz Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Às vezes a tristeza está ganhando. Às vezes a alegria está ganhando. Tem dia que eu acordo que eu não me suporto, de tanta vontade de vencer. Coisa extraordinária, esse dia vai ser maravilhoso. Hoje nós vamos, vai dar tudo, hoje é o dia. Aleluia! Quem já acordou assim? Ah, pastor, tem uns 5 anos que eu acordei assim. Mas tem dia, irmão, que você acorda e diz, Jesus. Um dia eu acordei, minha esposa falou assim, vamos para a igreja? Eu falei, amor, tem que ir hoje? Você não é o pastor da igreja? Não tem opção.
que ir. Se revestir de força, de alegria, pedir o bálsamo dos céus. Tem dia que a tristeza vai dando tom. E se você for pensar fora da lógica espiritual, se for ser racional aqui um pouquinho, geralmente quando um grupo triste, um grupo alegre se encontra, qual que contamina o outro? Não, vamos ser sinceros, o pessoal que está alegre fica constrangido com a lágrima e para de sorrir. Não, mas é isso mesmo. Imagina que você está num festejo. Eu não sei se vocês sabem, mas a única vez na história desse estado, fora a pandemia, que o carnaval foi cancelado por um dia na capital, foi quando morreu um pastor batista de nome Loren Reno. Loren Reno foi um dos primeiros pastores batistas aqui desse estado. Quando há pouco mais de 120 anos, os americanos trouxeram a nossa denominação para cá. Ele fundou o Colégio Americano Batista, ele foi o segundo pastor da primeira igreja batista de Vitória. Ele foi um homem tão respeitado, numa época em que se os filhos dos crentes morressem, não podiam ser sepultados no cemitério do estado. Ele consegue licença com influência e ele constrói um cemitério, que hoje é o cemitério de Santo Antônio, lá na capital. Quando o Loren Reno morreu, o prefeito da época decretou que naquele dia não teria carnaval. Eu fico imaginando a alegria dos foliões. Que miserável é esse que morreu? O pessoal vai para o carnaval, com todo respeito, o pessoal foi para o carnaval. Aí morreu um pastor. Eu vou te contar uma coisa. Mas só aconteceu uma vez, não se levantaram mais Loren Renos. Hoje, se a gente morrer, eles vão fazer carnaval no cemitério. Morreu! Que maravilha, está morto. Menos um, pastor, menos um. Que hoje está uma loucura, né? Menos um. Morreu o sujeito, acabou com um festejo. Porque a gente fica constrangido de sorrir quando tem alguém chorando. Essa é a lógica. Exceto quando Jesus aparece. Quando Jesus aparece, louvado seja o nome dele, a tristeza sai pela porta. Porque o Deus que traz vida de novo, ele sempre chega no momento certo. Em segundo lugar, o que esse texto nos ensina sobre Jesus, versículo 13, nos ensina que o Deus que traz vida de novo é um Deus que vê. Olha o que diz o verso 13. Vendo-a, eu queria que você grifasse essa expressão. Vendo-a, parece-me redundante o estilo literário de Lucas aqui. Porque é claro que a viu. Se não a tivesse visto, não teria ressuscitado seu filho. Se não a tivesse visto, não teria feito uma intervenção na sua vida. Se não a tivesse visto, não teria interrompido o secto. Se não a tivesse visto, é claro que a viu. Mas Lucas faz questão de registrar para nós, inspirado pelo Espírito Santo, que Jesus viu aquela mulher. Nos dando um grande recado, numa sociedade míope como a nossa, que nós servimos a um Deus que vê. Para mim, uma das frases mais significativas do livro de Gênesis, no capítulo 16, versículo 13, é quando Agar está fugindo de Sarai, sua senhora, e de Abrão, com filho na barriga, cheia daqueles hormônios, sentindo-se inutilizada, descartável, humilhada, e ela não aguenta mais a tensão na casa dos patrões, ela sai, ela vai para um deserto, Agar está um caco existencial, até que ela encontra Deus no deserto. E Agar faz uma declaração em Gênesis capítulo 16, versículo 13. Ela diz assim: tu és o Deus que vê. 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 A Sarai não me vê. Ela vê uma opositora que está grávida e ela não. O Abrão não me vê. Ele viu um pedaço de carne que ele usou e jogou fora. Ninguém me vê.
mas o Senhor está me vendo. Eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão querido. Deus está vendo você, Deus está vendo você, Deus está vendo você, Deus está vendo você, Deus está vendo você. Ouça, abra os seus ouvidos espirituais para essa verdade. Deus está vendo você. Ah, pastor, meu marido não me enxerga, minha mulher não me enxerga, meu filho não me enxerga, meu pai não me enxerga, minha mãe não me enxerga, meu patrão não me enxerga, os irmãos da igreja não me enxergam, minha família não me enxerga. Eu tenho uma boa notícia. O Deus Todo-Poderoso, aquele que dá vida de novo, Ele vê você. Em João capítulo 1, há outro texto sobre a visão de Deus, que mexe muito com o meu coração. Talvez uma das minhas partes preferidas da Bíblia. João capítulo 1, Natanael é interceptado por Filipe, quando Jesus está formando o seu colegiado apostólico, os seus discípulos. E o Filipe diz para o Natanael assim: nós encontramos aquele de quem os profetas falavam. E o Natanael tem uma pergunta: de onde ele vem? O Filipe responde: ele vem de Nazaré. Lembra o que Natanael redarguiu? Pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? O Natanael era o que nós chamamos hoje de xenofóbico. Ele não gostava do pessoal de Nazaré. O pessoal de Nazaré para ele era gente de quinta categoria. Ele tinha preconceito com o pessoal de Nazaré. Bem, aí o Filipe olha para o Natanael e diz assim: você precisa vir e ver. As palavras do texto exatamente são: venha e veja. É claro, venha e veja. Porque se você veio a essa igreja nessa noite simplesmente para ouvir um discurso, nada vai mudar na sua vida. Deus não é um discurso. Se você veio a essa casa de oração nessa noite para repetir louvores cantados dominicalmente, nada vai mudar na sua vida. Deus não habita nas repetições. Você precisa ver com seus olhos espirituais a manifestação da bondade de Deus. Ele não é um discurso, ele não é uma reunião de domingo, ele não é uma plataforma litúrgica, ele não é uma igreja batista, ele é uma pessoa. O nome dele é Jesus. E agora Jesus observa essa conversa entre o Filipe e o Natanael. E Jesus faz uma coisa que eu estou tentando aprender e confesso, fracassando miseravelmente. Jesus nos ensina a falar bem de quem fala mal da gente. Quem já conseguiu? Que isso, gente? O metro quadrado mais santo da cidade está aqui essa noite. Jesus nos ensina a falar bem de quem fala mal da gente, porque o Natanael está falando mal de Jesus, está sendo preconceituoso com a cidade onde o Senhor Jesus foi criado. E Jesus olha para o Natanael e diz assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Você já imaginou? Você chegar numa roda de conversa, na hora que a pessoa está falando mal de você, aí você chega no ombro dela e diz assim: olha que pessoa maravilhosa. Eu confesso que eu estou tentando, mas o crivo de Jesus é muito alto, irmãos. O negócio de Jesus é um negócio diferenciado. E aí, a atenção de Natanael é tomada. E Jesus diz algo para ele, em João capítulo 1, versículo 48, que eu queria que você gravasse. Jesus diz assim para ele: Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Eu te vi. Antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando você estava sentado debaixo de uma figueira. Bem, o que Natanael descobriu? Que aquele moço criado numa cidadezinha pobre da Baixa Galileia chamada Nazaré, era o Deus que vê quando a gente nem percebe que Ele está nos vendo. Aleluia! Bem, e naquele momento, Natanael trocou a sombra da figueira, porque eu não sei você, eu já estive debaixo de uma figueira várias vezes. Já esteve? Fez um mau negócio? Confiou na pessoa errada?
abriu seu coração para a pessoa errada, foi apunhalado, abandonado, traído, perdeu, fracassou. Natanael estava debaixo de uma figueira. Mas quando ele descobriu o Deus que vê, ele trocou a sombra da figueira pela sombra da videira. Ele trocou a sombra da árvore pela sombra do onipotente. E é isso que eu quero te convidar nessa noite. A acessar a sombra do onipotente. Porque Deus está vendo você. Bem, em terceiro lugar, ainda nesse versículo, que é o 13. O que é que nós aprendemos com essa ressurreição acerca do Deus que gera vida de novo? Nós aprendemos que Ele chega no momento certo, nós aprendemos que Ele vê, e nós aprendemos que Ele se compadece de nós. Verso 13 ainda. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. A origem da palavra compadecer é intuitiva. Compadecer significa padecer junto. Compadecer significa padecer junto. Quando o texto diz que Jesus viu, ele não apenas viu, porque tem gente que viu e viu. Está visto. Você viu a quantidade de pedinte? Vi. Você viu a quantidade de órfão abandonado? Vi. Você viu a quantidade de pessoas expostas à violência? Vi. Então eu vi. Você viu gente passando fome? Vi. Vi sim. Depois fui para a churrascaria. Vida seguiu. Tem gente que só vê. Viu. Ou você não vê que esse mundo está dando passos largos para o caos? Ou você não vê que a única esperança que nos resta é o novo céu e a nova terra? Ou você não vê que nós precisamos ansiar o retorno do Messias para que ele coloque as coisas no lugar, porque os seres humanos não deram conta, está tudo perdido. Você está vendo. Mas ainda que você se faça de cego, você vai ver, porque vai bater no vidro do seu carro, vai te interceptar na rua, vai fazer uma plaquinha dizendo eu estou com fome, e você vai ter que ver. Não sei que você não saiba ler. Ver. Mas Jesus não apenas vê. Diz o texto que Jesus viu e se compadeceu dela. Isso é impressionante, irmãos. A capacidade que Jesus tem de padecer conosco, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo poderoso, mesmo tendo nas suas mãos não uma parte do poder, não algum poder, mas todo o poder, Ele padece com a gente. O dia mais angustiante da sua vida, o nó mais bem feito na sua garganta, a decepção mais cruel que você já sofreu na sua família, Ele padece junto com você. Ele é todo compaixão. Então, quando você decide caminhar com Jesus, qualquer pessoa que te prometa uma vida sem dificuldades é um farsante. Qualquer pessoa que prometa que o caminho vai ser um caminho maravilhoso é dessa teologia ruim, rasa, que serve para encher templo, mas não serve para mudar a vida. Que serve para encher auditório, mas que não serve para mudar a vida. Sacou de que você é maravilhoso, você é a melhor pessoa que existe, você é sensacional, olha que coisa maravilhosa é você. Isso é lindo de ouvir, mas não é verdade. Mas você não precisa de mim para saber que isso não é verdade. É só você olhar no espelho, irmão. Você não é essa coisa toda, não. Assim, com todo respeito. Nós não somos isso tudo, não. Às vezes nós nos inchamos num senso de alta importância. O pessoal vem pedir oração, a pastora, ora por mim. O que foi, meu filho?
As coisas estão dando errado na minha vida e eu já descobri o que é. O que é? É muita inveja que as pessoas sentem de mim. Eu falei, meu Deus, deve ter uma vida cinematográfica. Deve ter uma vida hollywoodiana. Para a vida estar interrompida por causa da inveja. Meu Deus. Menos, sabe? Tem muita gente preocupada com você assim, não. Pastor, eu evito muito as coisas, porque as pessoas começam... Não, assim, tem ninguém muito preocupado com o que a gente... Tem não, irmão. Assim, gente assim, de importância real, que pode fazer diferença na vida, não estão nessa onda aí, não. Existe inveja, claro, a Bíblia trata disso. Provérbios diz que a inveja é a podridão dos ossos. Existe inveja sim, mas não é tudo que é porque as pessoas têm inveja de você, não. Eu não acho que ninguém tem... Meu Deus do céu. Menos. A gente não é essa coisa toda, não. E Jesus padece conosco. Um Deus que não precisava sofrer, mas escolheu sofrer, porque nos ama. Bem, mas o que Jesus diz para se compadecer dessa mulher? Está aí no texto. Ele usa duas palavras que, sob todos os pontos de vista possíveis e imagináveis, são duas palavras deselegantes, incabíveis num velório. Você chega num velório com uma mãe sepultando seu filho único, aí você chega lá e diz assim, não chora não. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso sabe que essas são as palavras proibidas num velório. Em qualquer sepultamento que você for, nunca diga para a viúva, para o órfão, não chores. É para chorar. Claro que é para chorar. Porque se não chorar ali, vai ser pior depois. Deixa eu chorar. Não chores. Isso é incabível. Jesus não deve ter tido a disciplina de aconselhamento em sepultamento do seminário teológico. No mínimo. Faltou essa disciplina no seminário de Jesus. Porque você aprende lá no básico do básico, que quando você chega numa capelania funerária, no aconselhamento de luto, as únicas coisas que você não deve dizer é, não chores. E não contar piada, né, meu irmão? Porque tem todo sepultamento, tem um grupinho que fica rindo num canto. Eu acho isso tão deselegante. Parênteses aqui no sermão, já eu volto, é um momento de instrução aqui, que está me ocorrendo aqui, jogar para fora. Você vai no velório, tem um grupinho de um lado rindo. Você já viu isso? Você já viu isso? Ou é só eu que vejo? Você não tem o direito de rir num velório. Amém? Próxima vez que você for rir num velório, que caia seus dentes. Amém? Cuidado, hein? Ó, cuidado, hein? Eu não falaria amém, não. Vai que escapole, uma risadinha de cano de boca. Aí vai logo aquele lá, você já sabe o prejuízo implante, né? Mas Jesus olha para ela e diz, não chores. Por que Jesus faz isso? Opção número 1, Jesus não tem bom senso. Opção número 2, Jesus não cursou a disciplina de aconselhamento fúnebre. Opção número 3, faltou um pouquinho de tino em Jesus. Jesus, está falando para não chorar uma mulher dessa? Como é que não chora? Opção número 4, Jesus está dizendo, não chores, porque eu cheguei. O tempo do choro acabou. A senhora podia chorar até agora eu cheguei, agora é comigo. Pode parar de chorar. A solução chegou. Jesus interrompe o ciclo da dor. Então Jesus,
quando olha para aquela mulher, se compadece dela e diz, não chores, Jesus está dizendo, minha senhora, eu cheguei. E a minha presença não é inerte, a minha presença veio trazer solução. Pode recolher as lágrimas, eu estou aqui, o seu filho vai viver. Quando Jesus chega, o choro acaba. O problema não é chorar, meu irmão, o próprio Jesus chorou, João 11:35. O problema é chorar para sempre. O problema não é derramar lágrimas no travesseiro, o problema é ter que ficar trocando o travesseiro de mofo de tanta lágrima. O problema não é um dia de choro, o problema é chorar a vida inteira. Em nome de Jesus, que nessa noite ciclos de dor sejam interrompidos para a glória de Deus. Bem, o que nós aprendemos nesse texto, sobre o Deus que traz vida de novo. Versículo 14. O Deus que traz vida de novo, interrompe o desfile da morte. O Deus que traz vida de novo, interrompe o desfile da morte. Chegando-se, tocou no esquife, quer dizer, tocou no caixão. E parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Bem, o que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus está quebrando um protocolo judaico. Dentre os tantos protocolos daquela cultura / religião, um deles, muito caro para momentos simbólicos como o do texto dessa noite, era, você não pode tocar em caixão, você não toca em caixão. É vedado, é proibido tocar em caixão. É liturgicamente impuro. É posturalmente inapropriado. Você não toca em caixão. Não é puro. Você não toca em coisa de morto ali. Tem todo um esquema para ir levando o caixão para que ninguém precise tocar no caixão. Bota em cima do negócio, segura no negócio, não se toca em caixão. E aí, por quê? Porque não se toca em símbolos da morte, sob o ponto de vista da cultura daquele tempo. Aí chega Jesus e toca no caixão. Qual é a ação imediata quando Jesus toca no caixão? A sua Bíblia está aberta? Todos que estavam conduzindo o cortejo pararam. Mas por que pararam? Um escândalo. Ninguém está entendendo nada. Como é que esse homem toca no caixão? O que ele pensa que é? Então ele toca no caixão e todos param. O desfile da morte é interrompido. Parou. O que Jesus está nos ensinando? Duas coisas. Primeiro, quem não pode tocar em caixão são vocês. Eu posso. Eu sou o Senhor da vida e eu sou o Senhor da morte. Quem dá a vida sou eu, quem tira a vida sou eu, quem traz a vida de volta sou eu. Aqui quem não pode tocar em caixão são vocês. Eu posso. Eu sou o dono da vida. Eu sou o dono da vida. Eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor da morte e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que eu sou o Senhor da ressurreição. Segundo, o que Jesus está nos ensinando com esse ato de rebeldia, de contravenção, de quebra de protocolo litúrgico? O que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando que ele é capaz de interromper o desfile da morte. Porque a morte estava desfilando. A morte estava dizendo assim, eu venci. Eu já matei o seu marido, agora eu estou matando o seu filho. Vem comigo, senhora. Vem comigo, que eu estou te vencendo. Só falta a senhora agora. Aliás, é muito provável que essa noite a senhora peça para eu te levar, porque a sua vida não faz sentido mais, a senhora já perdeu tudo. A senhora não tem marido, a senhora não tem filho, a senhora não tem sustento, a senhora é uma coitada, a senhora não aguenta mais as pessoas te olhando com pena da senhora. Vem, me abraça, diz a morte. A morte está desfilando, a morte está triunfando, a morte segue o seu séquito de forma vitoriosa, até que Jesus para o desfile da morte. Quem é o Deus que traz vida de novo? É o Deus que para o desfile da morte. Bem, saber que Jesus fez isso em Lucas capítulo 7 é uma coisa. Saber que Jesus pode fazer isso hoje é outra coisa.
Eu quero lhes fazer uma afirmação solene nesse domingo. Ainda hoje, Jesus interrompe o desfile da morte. Eu não sei se a morte está tentando desfilar na sua casa. Eu não sei se as forças das trevas estão tentando desfilar na consciência do seu filho. Eu não sei se você tem um filho escravo da pornografia. Eu não sei se você é escravo da pornografia. Eu não sei se você vem aqui com um casamento por um fio. Eu não sei se você está perdendo o coração da sua esposa ou do seu marido. Eu não sei se os seus pais tomaram todas as decisões erradas, se os seus filhos tomaram todas as decisões erradas, se você tomou todas as decisões erradas. Eu não sei. O que eu sei é que a morte quer desfilar na nossa cara. Olhem os jornais, a morte está desfilando na nossa cara. A morte está desfilando na nossa cara. Eu não sei se isso causa algum sentimento no seu coração, mas são 8h33, daqui a pouco eu vou encerrar o sermão, e nesse exato momento, em BRs, em alguns rincões nesse país, tem meninas de 8 anos sendo iniciadas na prostituição pelos seus próprios pais. Aí se nós sairmos daqui agora, nós vamos caminhar ali para o outro prédio e nós vamos ver um monte de meninas de 8 anos, bem vestidas, bem cuidadas, aprendendo a palavra de Deus. E nós temos meninas de 8 anos sendo iniciadas na prostituição pela sua própria família, num mundo miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, que jaz no maligno e que o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos. Isso é uma miséria a humanidade. Depois de Gênesis 3, isso aqui é uma miséria. Uma miséria. Nossa igreja participa de alguns grupos de igrejas, de engajamento missionário, com algumas causas. E uma das causas que mais tem movido o meu coração é que em alguns países na Tailândia, próximo da Tailândia, as igrejas agora estão levantando recursos para comprar meninas do tráfico humano. Aquela região turística cheia de praias lindas, maravilhosas, é a maior concentração de tráfico de gente, de menor, de exploração infantil. E agora algumas igrejas estão se unindo para levantar dinheiro para comprar as meninas, ao invés de serem compradas por mercadores, serem compradas por nós e dar um jeito. Sabe por que eu estou te contando isso tudo? Porque esse mundo é uma miséria. Porque nós temos aqui os nossos problemas, uma continha que atrasa, alguém que falou mal de você, um diagnóstico que a gente abre. Não, nós temos os nossos problemas, claro que nós temos. A empresa nem sempre está bem. O casamento às vezes passa por algumas faíscas. Você tem problema com um amigo, você tem problema com um colega de igreja, você tem um monte de coisa. Deixa eu dizer uma coisa, esse mundo é uma miséria. A morte está desfilando. E o que a gente precisa fazer? Deixa eu dizer o que a gente precisa fazer. A gente precisa invocar o nome de Jesus, porque Jesus interrompe o desfile da morte. Atenção, igreja, nós precisamos invocar o nome de Jesus, porque só Jesus interrompe o desfile da morte. Se a morte está desfilando, querendo tragar o seu filho, invoque o nome de Jesus, porque Jesus interrompe o desfile da morte. Se os prazeres desse mundo, se as propostas desse mundo estão querendo levar o seu filho de você, invoque o nome de Jesus, porque só Jesus tem autoridade para tocar na morte e parar com o desfile. Se as trevas estão querendo dominar a sua vida, a sua casa, a sua consciência, se você não tem conseguido vencer os próprios impulsos, compulsões, invoque o nome de Jesus. Se a morte quer tragar as suas emoções, fazer de você uma bomba temperamental humana, se você não consegue mais controlar os seus impulsos, o seu temperamento, se você já é um poço depressivo, invoque o nome de Jesus, porque Jesus interrompe o desfile da morte. Aleluia! Diz o versículo 14, parou os que conduziam e disse,
jovem, eu te mando, levanta-te. Para quase concluir. Versículo 15. Sentou-se o que estivera morto. Passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Isso aqui é impressionante. É impressionante, sabe por quê? Porque nós sabemos pouco sobre ressurreição. Talvez ao longo desses domingos, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. A ressurreição é um negócio difícil de entender, é inexplicável. A Bíblia fala de 3 que Jesus realizou pontualmente. Mas, uma coisa esse texto nos ensina. Que quando Jesus ressuscita uma pessoa, ele não traz a pessoa de volta à vida para ser um bebezinho. Diz o texto que após a ressurreição, o menino faz 2 coisas. Primeiro, ele senta. Segundo, ele começa a falar. Significa 2 coisas. Que enquanto ele estava morto, e após a morte, a imediata ocorrência da ressurreição, ele não foi ressuscitado por Jesus, tendo que aprender a andar de novo. Ou tendo que aprender a falar de novo, se alfabetizar de novo. Ele ressuscita para o estado imediatamente anterior da morte e da doença, evidentemente. Porque não faria nenhum sentido em termos de custo-benefício Jesus ressuscitar o sujeito para ele estar doente de novo, daí 5 minutos morrer. Então, não é questão de hermenêutica, é uma questão de bom senso. Então Jesus ressuscita o sujeito para o estado imediatamente anterior de quando a morte chegou. Ele não perdeu as suas faculdades cognitivas, ele começou a falar, e ele não perdeu a sua memória motora, ele sentou-se. Olha que coisa linda. Mas tem um detalhe, ele morreu. E quando ele morreu, o conjunto do que ele era estava onde? Isto é, a sua memória motora, a sua memória cognitiva. Onde é que estava aquilo? Porque ele morreu. Aí ele ressuscita não como um bebezinho. Ele ressuscita com o estado imediatamente anterior da tragédia chegar na sua vida. Onde é que estava? Só tem uma resposta possível. Estava com Deus. Mais ou menos o seguinte, ele morreu. Todo o conjunto daquilo que aquele garoto estava nas mãos de Deus. E quando um filho dá ordem aqui embaixo, jovem, eu te mando, levanta-te, Deus derrama a consciência e tudo que aquele menino é de volta. Sabe o que isso significa? Jesus preserva a sua identidade. Porque tem gente que já deixou de ser quem é por causa do sofrimento. Ah, eu nem estou reconhecendo fulano mais, nem parece ele. Não é porque não é ele mesmo. É o que a dor fez com ele. É o que a traição fez com ele. Uma pessoa que passa pela dor da traição vai demorar a se recompor. Ela deixa de ser quem é. Uma pessoa que passa pela agulha do abandono vai demorar a voltar a ser quem é. Demora. Mas a boa notícia é que enquanto a gente não volta a ser quem é, Deus está preservando a nossa identidade. E no dia que Jesus chega, Ele libera sobre nós quem nós realmente somos. E quem nós realmente somos? Primeiro, o seu nome não é tragédia, o seu nome não é dor, o seu nome não é abandono, o seu nome não é traição. Você é um filho amado de Deus, você é um escolhido de Deus, você é um tesouro peculiar de Deus, você é nação santa, você é povo eleito. Você é um filho amado. Essa é a sua identidade. Em último lugar, o ministério de louvor pode se aproximar. Nós vamos terminar cantando. Diz o verso 16 que após a ressurreição, após a restituição do menino à sua mãe, todos ficaram possuídos de temor. Todos. E glorificavam a Deus dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Precisamos entender aqui, por fim, a palavra visitou.
Não é uma visita qualquer. Não é que Deus foi tomar um cafezinho com o seu povo. O sentido do texto é que Deus se movimentou no meio do povo de uma forma especial. E o povo sentiu. De modo que todos começaram a glorificar o Senhor e a dizer: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Não é uma visita qualquer. Foi uma manifestação poderosa de Deus em Naim. Ah, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a identificar as nossas dores, que eu sei são tantas. Porque aquela cidadezinha nunca mais foi a mesma. Por ali passou o Deus que sempre chega no momento certo. Por ali passou o Deus que vê. Por ali passou o Deus que se compadece. Por ali passou o Deus que interrompe o desfile da morte. Por ali passou o Deus que devolve a identidade. E por ali passou o Deus que faz visitas especiais. O Deus que faz manifestações especiais. Era para ser o pior dia da vida daquela mulher. Até que Jesus entrou no caminho dela. E eu tenho feito uma oração todos os dias. Jesus, entra no meu caminho. Não me deixa seguir sem o Senhor, não. E eu tenho uma notícia para te dar. A primeira, você já sabe. Ele está aqui. Pode ser que tenha um ou outro mais apático, mais cético. Mas em todo culto tem a reunião dos remidos. Deixa eu falar com vocês. Ele está aqui. Segundo, ele não é uma visita aqui. Ele é o dono do culto. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da sua vida. Mas terceiro, por fim, eu quero me apegar ao texto sagrado. Mesmo ele não sendo uma visita, ele sendo dono, mesmo ele estando aqui e a presença dele sendo real, tem momentos que ele traz uma manifestação especial do poder dele. É o que eles estão dizendo. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Tem um hino antigo que nós não vamos cantar, é claro, que diz: vem, visita a tua igreja. Vem, visita a tua igreja, ó bendito Salvador. E às vezes questionavam esse hino do nosso cantor cristão, porque Deus não é uma visita. Sim, Ele não é uma visita, Ele é o dono do culto, claro. Mas ninguém pode negar o fato de que às vezes Ele faz umas visitas especiais. Ah, eu não posso negar esse fé, eu preciso negar a minha fé para negar isso. Que às vezes ele visita de uma forma especial. Aí ele arranca o caroço, ele arranca o desânimo, ele arranca. E é essa oração que eu queria fazer com você que precisa. Senhor, faz uma visita especial na minha casa, na minha família, nas minhas emoções e na minha vida. Você quer isso? É uma chamada só, sai de onde você estiver e vem aqui na frente para a gente orar junto. Uma visita especial na minha vida e na minha casa. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem cá. Uma visita especial de Deus para você.